Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da revelação que o Cláudio Dantas traz pra gente aqui. O Cláudio Dantas, vocês sabem, é um repórter que era do Antagonista, agora ele está com o próprio site dele, e ele trouxe uma revelação bombástica aqui sobre o caso do INSS, sobre o roubo do INSS. A coisa toda começou exatamente com o sindicato do irmão do Lula. Olha só que coisa que ele está dizendo aqui. Esse sindicato, no dia 30 de janeiro de 2023, o Lula acabou de tomar posse, esse sindicato vai reclamar com o ministro do INSS, o Carlos Lupe, pedindo demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocente, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. É o sindicato do irmão do Lula. Ou seja, o cara... do sindicato do irmão do Lula, todo mundo sabe que é o sindicato do irmão do Lula, então lógico ia ter uma prioridade pelo governo Lula, e foi lá e foi entregue para o cara do INSS. O que ele pedia? Exatamente o fim do bloqueio de benefícios concedidos a partir de 2019. Por que isso? Porque lembra que o Bolsonaro assinou uma MP para evitar esse tipo de desconto indevido, para combater essa fraude? Então, a MP estava atrapalhando o sindicato do irmão do Lula. Olha que chato! Tem que acabar com o bloqueio. E o que o governo Lula fez? O governo Lula fez? O governo Lula fez exatamente o que o sindicato do irmão do Lula pediu. É o que eu tô falando para vocês, cara. Isso daqui não é culpa do Lupe, não é culpa do cara, é culpa do Lula. Essa coisa do desconto do roubo do INSS é do Lula. É o irmão do Lula pedindo pro Lula e o Lula obedecendo o irmão do Lula. É essa turma fazendo a coisa. Essa notícia foi sugerida por Linfeta Libertária, Pikachu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o escândalo do INSS, CPI dos aposentados mira Frei Chico, irmão do Lula, é o que diz a Veja, aqui dizendo que tá vendo que não pode ter CPI dos aposentados, porque eles vão tentar bater no irmão do Lula. O irmão do Lula nem está sendo investigado, é só uma das entidades que está recebendo, né, dos aposentados ali, é só uma das pessoas, não tem nada a ver. O irmão do Lula não tem nada a ver, é o discurso que fala a esquerda, né? Não, ele nem está sendo investigado, eu não sei porque ele não está sendo investigado pela polícia. Deveria estar sendo investigado pela polícia. A entidade da qual ele é vice-presidente está sendo investigada pela polícia. Agora, com essa informação que trouxe o Cláudio Dantas aqui, é muito mais urgente, porque ele não é só mais um cara que está no meio da galera que está roubando. Não, ele é o cara que foi lá pedir para abrir as porteiras para roubalheira. Ele é o cara que iniciou a fraude toda. Lembra do gráfico aqui, ó, que vinha o gráfico aqui, ó? Nos anos Bolsonaro tinha os descontos, já tinha esse tipo de coisa, sempre teve, né? Infelizmente, aqui teve na época do Temer, da Dilma, coisa e tal, sempre teve esses descontos aqui. O Bolsonaro foi o cara que assinou a MP 871, que diminuiu até durante um tempo aqui esses descontos indevidos e coisa e tal. Aí, olha só, 30 de janeiro de 2023, me vai o sindicato do irmão do Lula. Não foi outra coisa, não surgiu no éter, não surgiu de nada. O sindicato do irmão do Lula pediu para o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, para rever essa questão do coisa. E aí, olha o que acontece, explode o número de desconto indevido. É óbvio que explode o número de desconto indevido. Ele acabou com exatamente aquilo que o Bolsonaro tinha colocado para impedir esses descontos indevidos, né? Então aqui está na cara que ele é o cara principal. Então a CPI do INSS tem que investigar mesmo o irmão do Lula. Porque, lógico, cara, em Brasília é tudo pelo nome. O fato de ser o sindicato do irmão do Lula, se fosse um outro sindicato qualquer que tivesse entregue a cartinha lá pro Carlos Lupe, o Carlos Lupe ia pegar, legal, bacana, legal, vou arquivar aqui nesse negócio. Mas é o sindicato do irmão do Lula. Não, então peraí. Então tem que atender, porque, né, eu sou indicado pelo Lula, o irmão do Lula tá me pedindo um negócio aqui, eu tenho que atender esse negócio. Ou seja, essa ligação Lula, irmão do Lula, essa quadrilha de corruptos que está na presidência da República, é que está na origem desse problema todo, né? Então, assim, aqui, ó. INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato do irmão do Lula. De novo, outra amostra de que o caso do irmão do Lula não é um caso assim, ele é mais um, ele por um acaso ele estava ali no meio daquele pessoal. Não, mas ele não tem nada a ver. Não, ele é vice-presidente ativo, ele participa da administração do sindicato. Ele está lá exatamente para dar força nesse sindicato nos pedidos do Lula. Evidentemente que é isso, né? O cara é irmão do Lula, né? Tem que ter algum benefício nessa história, né? Ele está lá exatamente para isso, para ganhar o trocadinho dele lá, ganhar lá a bufunfa dele através de usar o nome dele, né? E é exatamente isso que aconteceu. Então esse negócio agora muda totalmente o escândalo. Essa revelação do Cláudio Dantas mudou esse escândalo todo.
Porque até aqui o papo é que, o Lula é incompetente, o Carlos Lupe não fez nada, não sei o que. E eu tô avisando para vocês, por que esse negócio, por que o Lula não quer demitir o Carlos Lupe, esse negócio todo? Não é porque, é porque esse caso é do Lula mesmo. Esse caso não é do Carlos Lupe, foi o Lula que ordenou essa bunda lelê geral para roubar o sindicato, lá para o sindicato poder roubar os aposentados. Isso tá no colo do Lula, tá aqui, ó. Aqui, ó, este momento aqui, ó, no dia 30 de janeiro de 2023, entregaram para o Carlos Lupe aqui, ó, olha só, aqui, ó, 30 de janeiro de 2023, num evento da Câmara, o deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade, esse mané aqui, e entregou um documento com demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocente, então presidente do Sindicato dos Aposentados, o sindicato do irmão do Lula. Então, assim, ou seja, quem pediu o fim aqui, ó, a demanda, uma lista de demandas, tinha uma lista de coisas pedindo lá. A primeira delas, a primeira demanda da lista era fim do bloqueio para desconto de mensalidades associativas. Ou seja, como havia, as entidades estavam irritadas com a MP 871 do Bolsonaro, que impedia o desconto automático e dava ao aposentado o poder de liberar ou não a contribuição via canais do INSS. Então lembra, com a MP do Bolsonaro, o aposentado tinha que liberar aquilo, tinha que dizer, olha, eu deixo você descontar da minha aposentadoria, né? Ele não queria isso, porque lógico, eles não têm, os aposentados não querem, os aposentados estão sendo roubados. É um roubo isso, né? Então o ladrão não gosta desse negócio do cara poder dizer se quer ou não quer ser roubado, né? Aqui, ó. O Sindinap alegava que esses canais não funcionavam, que estaria gerando um grande transtorno aos assegurados e às entidades. Os assegurados estão se fudendo, estão um pouco se fudendo para isso, que é isso. Os assegurados não estavam sendo roubados, né? E sugeriu a aprovação de uma norma que permitisse o desbloqueio automático a partir da assinatura de um termo de autorização de desconto. E qual que é o problema disso? O problema disso é que é fácil falsificar a assinatura, meu amigo. Tá aqui, ó, o primeiro item da lista era o fim do bloqueio dos coisas aqui. Ó. A sugestão do Libera Geral, hoje sabemos, foi acolhida com entusiasmo. E o STF passou a autorizar que as próprias entidades informassem ao Dataprev mensalmente a lista dos aposentados a serem descontados, sem necessidade de qualquer tipo de documentação comprobatória. O resultado, os 6 milhões de aposentados lesados em 6,3 bilhões de reais, né? Ou seja, de novo, o que mudou aqui? Isso aqui não é incompetência do Lula, isso aqui não é incompetência do Carlos Lupe, isso aqui é ladruagem direta. Foi o sindicato do irmão do Lula que foi o principal responsável por essa roubalheira no INSS. Ele que abriu as portas. Ele pode não ser o maior, mas olha só, mas teve uma coisa significativa aqui, ó. Repasses da União a sindicato do irmão do Lula aumentaram 600% praticamente em 5 anos, ou seja, multiplicou por 7 o número de dinheiro que o sindicato do irmão do Lula recebia do INSS. Pode não ser a maior entidade, pode não ser o maior fraudador, mas tá lá no top, tá ganhando bem pra caramba, entendeu? E pior do que isso, foi ele que abriu a porteira para a roubalheira. Antes dessa coisa aqui, antes desse pessoal nessa cartinha do Lupe aqui, ó, recebi o original, dia 30 de 1 de 28, de 23, desculpa. O Lupe assinando aqui. Isso aqui, será que já não é o Lupe falando, hein? Será que já não é o Lupe? Olha que é capaz de ser o Lupe falando isso, hein? Eu avisei para vocês que se o Lupe abrir a boca, o Lula cai, porque essa coisa do sindicato é do Lula. Não é do Lupe, não é do PDT, é do Lula. E aí aqui, ó, tá colocando aqui a cartinha que o pessoal do Cláudio Dantas recebeu aqui, ó. Toda a informação da carta tá aberta aqui. Fortalecimento de cooperativa de crédito, crédito consignado, um monte de pedido. A primeira medida que eles queriam era o desconto dos aposentados, é abrir a porteira para as entidades poderem descontar o quanto quiser dos aposentados aqui. Ó. E é exatamente o Sindipinaf, que é o sindicato do irmão do Lula. Por que a força sindical, que o Paulinho da Força é a força sindical, a força sindical tem vários sindicatos associados. Por que foi o sindicato do irmão do Lula que assinou essa carta? Porque ele sabia que isso ia chegar no INSS, o INSS falou, olha só, o Frei Beto, como é que é? O Frei Chico, né, que não é Frei nada, né, mas usa esse nome, é irmão do Lula. Quando isso chegou lá na mão do Carlos Lupe, ele tem que aceitar, pô, o irmão do Lula que tá pedindo, pô, temos que dar um jeito. E aí que abriu a porteira, e aí que aconteceu essa tragédia completa aqui, ó, de saltar de 700 descontos indevidos em 2022 para 1.300, ou seja, praticamente dobrar em 2023. Em 2024 aí escancarou geral, abriu a fronteira geral aqui, abriu a porteira totalmente aqui, o escândalo completo nessa história. Ou seja, de novo, a CPI está focando no irmão do Lula e tem que focar mesmo, porque ele é a peça-chave dessa história.
Foi ele que abriu as portas para essa roubalheira do INSS. Esse caso é o caso do Lula, não é um caso do Lupe. O Lupe, olha, pode ser que isso daqui já seja justamente o Lupe falando, tá? O Lupe, ó, não vou cair sozinho não, o Lula tá querendo botar a culpa em mim, ó. Vou passar essa coisa aqui pro Cláudio Dantas, para sair aí na mídia, aí, para aparecer para todo mundo o que está acontecendo. De onde é que está a origem dessa coisa? Esse escândalo do INSS não é que seja incompetência do Lula, não é que o Lula deixou passar sem perceber, o Lula não atuou, não, foi de propósito. Esse negócio é do PT. E, de novo, isso é histórico do PT. O PT sempre teve esse negócio de roubar aposentado. A própria Gleisi Hoffmann também já teve envolvida em escândalo desse tipo no passado. O PT adora o modus operandi de roubar aposentado, roubar funcionário. Eles dizem que são o Partido dos Trabalhadores, que são a favor dos aposentados, mas eles vão lá e roubam os aposentados, e roubam os pensionistas, e roubam os trabalhadores, querendo imposto sindical, esse tipo de coisa absurda, né? Então, olha só como é que mudou a parada aqui, meu amigo. É outro patamar, reportagem bomba essa do Cláudio Dantas.